Como funciona o sistema? O Eisenhower teria sido o cara que avisou primeiro. Está se formando um complexo industrial militar imparável. Os Estados Unidos ficaram engajados em guerra perpétua. Não por interesse nacional, mas por interesse do complexo industrial militar, que seria esse Deep State. Como funciona o Deep State? Eu vi um filme recentemente do cara falando... Toda vez que os americanos se reúnem para falar sobre essa questão da política externa americana, tem uma certa mistificação sobre como assim, por que acontece que a nossa política externa não parece servir ao interesse de ninguém? Aí que entra a questão do tal establishment ou deep state, na explicação desse cara que eu tava lá vendo, que geralmente é narrativa, como se diz, alumínio, né, conspiração e tal. Mas o cara explica de um jeito que é simples, direto, objetivo e eu acho que é digno de nota. A ideia é assim, quem realmente manda não são todas as pessoas dos cargos eleitos e os nominhos escritos dizendo o que elas fazem. O poder é mais difuso. Ele cita como exemplo, mais gritante, um cara que, se eu não me engano, era da CIA, estava envolvido em crimes de guerra, potencialmente, investigações seríssimas. Meio que rola um abafa, e o cara reaparece um tempo depois como vice alguma coisa num desses bancos que o governo salva com o dinheiro público. É disso que eles estão falando. Ele não é um estado com uma sede, uma bate-caverna. São pessoas específicas conectadas. Ele considera tanto, assim, tem que incluir gente pública. Não pode ser um negócio só secreto. Tem que ser um negócio que envolve governantes oficiais, sancionados pelo público, crime organizado para fazer determinados serviços. Então, é uma larga rede ou teia de pessoas que se ajuda e que governa mais do que o próprio governo. Só que eles não ficam se metendo o tempo todo. Você percebe o governo deles quando eles tentam se meter, quando alguém sai da linha. Quando, por exemplo, quebra os bancos. Aí você vê quem é que manda. Para tudo, dane-se o que o povo quer. A gente vai salvar os bancos, ué. Simples assim, entendeu? Povo blá blá blá, guerra contra o Iraque. Dane-se, a gente vai invadir. Por quê? Porque tem um monte de contrato. Essa é uma das questões dessa narrativa, que você tem infinitos contratos multitrilhardários de produção de armas e venda de armas. Não importa se a invasão vai dar certo ou dar errado, ela já deu certo no momento em que ela foi sancionada como existente, porque daí o cara vai produzir 1 milhão de armas, vai superfaturar todas elas, vai vender todas essas armas, blá 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 blá. Tudo faz parte do esquema. Ele vai pegar o dinheiro emprestado do banco de Wall Street, que vai pegar os juros, que quem vai pagar vai ser o governo, e que depois vai tomar bailout na hora que precisar. Você entende como é uma teia? Isso é meio teoria de conspiração, dependendo de como você encarar. Só que é simplesmente bom senso, se você encarar como uma coisa mais... vamos com calma. Então, eu queria começar por aí. Agora vamos ao que eu quis dizer com o negócio do Chomsky. A ideia do Chomsky me veio em mente por causa do documentário do Brasil Paralelo, que tem a estratégia das tesouras. Que o PT e o PSDB são iguais, querem a mesma coisa, eles são establishment, e eles estão só brincando pra ver quem que vai, sabe, você vai ser um ou outro, tanto faz, porque a agenda é a mesma. É uma oposição fabricada. Isso é exatamente o que o Chomsky falou 20 anos antes, só que é o contrário. E faz todo sentido, porque a gente observou uma certa inversão entre esquerda e direita, que é difícil explicar. Não é completa, na verdade, mas tem algo de verdade nesta afirmação. Mas a ideia do Chomsky seria a seguinte, olha, quer dizer, isso é naquela época, ele disse que hoje em dia não é mais assim, eu vou explicar. Mas que na época da guerra do Iraque, mais ou menos, você tem o partido dos negócios. E daí tem 1 milhão de discussões sobre a guerra no Iraque. Mas não tem a discussão de se vai ter guerra ou não vai. Que vai. As armas vão ser produzidas. Isso daí não tá em discussão. Tem um monte de discussões, mas não tem a discussão. E isso inevitavelmente me leva a crer, essa parte é um salto, mas eu acho que não é um salto tão grande. Que há uma nova forma de fazer guerra perpétua hoje, que é a guerra perpétua contra essas causas humanitárias.
Elas conseguem movimentar recurso e fazer mais ou menos o mesmo tipo de atividade lucrativa para os envolvidos desse establishment ou desse deep state, digamos assim, permite que eles consigam desviar dinheiro. Porque, na verdade, em última instância, me parece que toda a justificativa do funcionamento do negócio seja o dinheiro precisa rodar, porque toda vez que o dinheiro roda de um lugar para o outro, é poder. É você que... duas coisas. Superfaturou, número 1. Número 2. Eu que escolhi para quem que foi o contrato. Esse cara é meu brother agora. Esses dois fatores. Deve ter mais. São os que me vêm em mente. Entenda que eu não sou um estudioso dessa área. Isso daqui é o que tá me vindo porque eu vi vídeos, entendeu? Eu sou leve daí. A parte que eu vou entender um pouco melhor é o que a gente vai falar do Noam Chomsky, que é o consenso fabricado. Qual é o consenso fabricado? É o de que tem que fazer guerra no Iraque. O Iraque é incivilizado, trata mal as mulheres. Ele literalmente usou essa retórica. O Bush da direita usou essa retórica na época. O Noam Chomsky, naquela época da guerra do Iraque, via a divisão dos dois partidos como... Não tem dois partidos, tem um partido. É o Business Party. Ele obedece aos interesses de Wall Street, que é de fato a cola do Deep State ou do Establishment. Tá todo mundo sempre pedindo dinheiro emprestado deles e salvando eles quando precisa. Eles fazem o que eles querem. Uma grande característica desses membros do Deep State é que eles não são culpáveis por nada, eles fazem o que eles quiserem. Por que nada muda? Porque esses caras não deixam nada que seja significativo mudar, porque as coisas mais importantes são as coisas que eles mais lucram. Por exemplo, se vai ter guerra ou não vai. E daí a coisa mais importante, que eu enrolei, mas que é sobre o documentário do Chomsky, que é a mensagem que precisa ser passada pra mim. É explicar então, tá, Platinho, entendi todo esse seu papo, mas como você explica a propaganda da Gillette e toda essa palhaçada de propaganda que fica humilhando o homem por aí? Como você explica o programa da Fátima Bernardes? Como você explica esse tipo de coisa? E essa é a genialidade que é o Chomsky que me fez perceber, sem querer, porque ele tá falando assim, o que é... Ele está descrevendo o que é o New York Times. O New York Times chama de conteúdo o anúncio e de preenchimento o texto. O conteúdo não é o texto, é o anúncio. 60% do New York Times naquela época era anúncio. Hoje eu aposto que é muito mais. Mas beleza, a gente está falando aqui do New York Times, Washington Post. Vamos transferir para São Paulo? Vamos transferir para o Brasil. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, você no seu estado, na sua cidade, transfira para os jornais mais mainstream, mais elite que tem. Os jornais que eles têm que servir dois serviços. Eles têm que vender bastante, mas eles têm que vender para a elite. É essencial que eles representem de alguma forma a elite. E daí descobriu-se a fórmula correta. Porque, pensa bem, o objetivo, isso é tudo que o Chomsky fala, o objetivo dos caras da TV é produzir um programa que aumente o valor do anúncio. O valor do anúncio aumenta baseado na percepção do anunciante de que você está captando mesmo o que... Assim, você está pegando mesmo o público para comprar coisa dele. Hoje a gente tem computadores que são capazes de reconhecer isso muito bem, de avaliar isso matematicamente. E daí, provavelmente, foi descoberto já matematicamente que tem um jeito muito fácil de fazer, atrair mais ricos, ter um grande público e ainda por cima afastar os pobres de um jeito que atrai ricos. Porque se o pobre acha muito horrível, daí vira meio chique, entendeu? Se o pobre gosta, não é legal. Então, me parece que o papo revolucionário se explica sozinho por essa lógica do aumento do anúncio. O anúncio vale mais se ficar falando de papinho de revolução. Ou seja, pode ser que neguinho faça isso só para lucrar. Quando você tem uma razão tão simples quanto essa para explicar um fenômeno, já é suficiente para explicar o fenômeno. Costuma-se dizer que não se deve ficar inventando novas razões mais complicadas para explicar o negócio. O mais provável é que essa razãozinha simples, que já seja suficiente para explicar o fenômeno, seja a verdadeira razão. Não importa quantas maquinações os caras fizeram. Na prática,
o que determinou nos anunciantes, nessa esfera de anunciantes e anúncios, a predominância de certo tipo de lacre tem a ver com isso. São marcas que querem vender caro, anunciando de um jeito que irrita pobre e agrada rico para aumentar o valor do anúncio, para aumentar a venda. Sabe aquela... Não, esqueci qual é a marca. Esqueci. Uma das maiores e mais famosas marcas americanas já anunciou que não tem tamanho gordo. Simples assim, eles não fazem. Eles não querem ver gente gorda com a roupa deles, porque estraga o valor. Eles falaram isso abertamente. Algum de vocês deve escrever aí nos comentários, por favor, o nome dessa empresa. Faz alguns anos já, menos de 10, mas é essa a lógica. O lacre é o espanta-pobre. O lacre é o não fazer camiseta para o gordo. Essa é a lógica por trás. Só isso já é suficiente, ao meu ver, para explicar muita coisa. Sacou? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo diferentinho e vejo vocês na próxima. Olá! Então você quer fazer parte do Seja Membro do Platinho? O que é ser um membro? Quais são os benefícios? Em primeiro lugar, você ganha acesso ao grupo de doadores, a Assembleia Platinha. O Exército Platínio se reúne lá para discutir sobre assuntos relevantes. Os doadores de qualquer plataforma são convidados para lá, então tem tanto os membros do YouTube quanto os de outros lugares. Além disso, você ganha acesso a mais de 100 vídeos especiais feitos não só para vocês, porque tem alguns que são vídeos velhos que eu tive que tirar do ar, alguns são vídeos novos que eu fiz só para vocês. Mas a maioria ainda, por enquanto, é vídeo velho. Só que já são mais de 100 ao todo e deve ter uns belos vídeos novos aí, não sei quantos são. Temos o curso antigo de filosofia, que estava do Apoia-se, agora está todo passado para cá em versão resumida. Então, um curso de introdução ao pensamento filosófico. Tem também, toda semana, segunda-feira, aula de sociologia do matrimônio, que é o que eu estudei no meu mestrado, então não é qualquer besteirinha. Então tem bastante valor agregado aí num investimento que você pode fazer de apenas R$ 7,99. E agora todo mundo está vendendo o seu próprio clube dos canais, os seus próprios serviços. Eu creio que o meu serviço é bastante competitivo aí. Quer dizer, aula de sociologia do matrimônio, que é um negócio que eu estudei no meu mestrado. Se formar na PUC de São Paulo, criticando o progressismo, você sabe que não é fácil. 9,5, com feminista na banca. Tá aí, é isso que você ganha se você virar meu membro. Acesso ao grupo dos doadores, mais um monte de vídeo, alguns comédia, alguns sério. A maioria é o que eu tirei do ar. E também tem as minhas aulas, que são algumas das antigas de um curso mais ou menos completo de Introdução à Filosofia. E o meu novo curso de Sociologia do Matrimônio. Já temos mais ou menos uns 200 membros. Então estamos crescendo. Quanto mais membro a gente tiver, mais viável fica fazer live só para membro. Pensa nisso. Se tiver membro suficiente, a gente faz live só para nós. E aí vai ser íntima, aí vai ser só a elite, a alta cúpula do Exército Platínio planejando como dominar o mundo. Pensa nisso antes de decidir. Beleza? Pensa mesmo, velho. Isso aqui é sério. Os serviços financeiros podem ser considerados o epicentro de todo o processo. Pouca ou nenhuma dissidência vem desse quarto estado controlado pelas corporações, enquanto a maior parte dos grupos de estudo relacionados a essa questão são financiados pelos próprios compradores de armas que ficam com as concessões de produção em massa durante as guerras, que, é óbvio, nunca podem acabar. The show must go on. A fertilização cruzada necessária para viabilizar esse sistema acontece através da famosa porta giratória, por onde os membros sênior do establishment político conseguem, se der algum problema na carreira deles, se forem perseguidos e tal, se tiverem investigação, eles simplesmente vão para o setor privado e aparecem lá como donos, acionistas, vice-presidentes ou qualquer coisa assim, de alguma dessas corporações que estão em conluio com o esquema inteiro, como por exemplo os bancos que recebem o bailout na hora que precisam. Sem contar, é claro, com todo o lobby que esse dinheiro faz na hora de pressionar os governantes para que eles decidam sim ir para a guerra e continuar indo para a guerra e aumentar o tamanho do orçamento militar. Esse esquema inclui os dois grandes partidos políticos, assim como muitos
oficiais em serviço, segundo ele, gente que é mesmo já parte do governo oficial, mas que pertence a essa teia. Os Clintons deixam a Casa Branca literalmente quebrada, nas próprias palavras deles, acumulam milhões durante o processo e não são, assim, não são criminalizados por isso, nada acontece. Passa batido. Acumularam mais de 100 milhões em alguns anos. O Pentágono nessa altura já tem literalmente muito mais generais do que ele tinha durante a própria Segunda Guerra Mundial. Tem também o dobro de almirantes. E ninguém nunca é punido. Nunca. David Petraeus, que era da CIA, e também um general, que caiu em desgraça. Assim que o negócio esquenta, vira um parceiro com um salário altamente garantido na firma que ele chama de KKK Private Equity. Parece empresa de investimento, coisa assim. Mas o cara claramente não sabe nada de finanças, segundo ele. O cara nunca fez nenhuma formação de finanças e ele aparece como um vice-presidente, como algum cargo alto, que está altamente bem pago, recebe todos os benefícios de salário, garantias e seguros de saúde e tudo mais. Essa é a porta giratória da qual ele fala. Que o membro do banco ajuda os caras de fora ajudam os membros do banco e o negócio anda.